E aí pessoal, temos aqui com mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? Seguinte, estamos aqui dando continuidade à série que eu comecei há uns 3 meses atrás de tutoriais. Eu comecei fazendo um tutorial básico para todos os killers, uma visão geral, e depois eu fiz um tutorial de um killer específico, Lorde de Guerra, que é a Henrietta. No caso, você ainda pode usar aquela build, os conhecimentos que eu inseri naquele vídeo, porém tem outras builds que dá para você também fazer agora, mas ela ainda está viável. E hoje eu quero trazer o tutorial do Necromante. Eu poderia ter feito a série de vídeos já naquela época, porém estava tendo muitos patches, muitas atualizações e estava mudando bastante as builds dos killers, beleza? No caso dessa última que teve, que foi mês passado, eles conseguiram deixar tudo bem redondinho para a gente poder estar aqui trazendo esse tutorial para vocês, beleza? Então vamos começar com o Necromante. Os bichos malignos do Necromante, as caveirinhas, elas têm um escudo. Esse escudo, se o dano for no meio deles e ele estiver andando ou parado, o dano que seria na barra de vida dele vai ser na barra de equilíbrio. No caso, se ela for zerada, ele vai derrubar o escudo e vai continuar sem ele, beleza? Geralmente o que o sobrevivente vai fazer? Vai mirar na cabeça e não no meio, tranquilo? E se você correr, você perde essa defesa do escudo, tranquilo? A unidade básica do Necromante, ela vai ter a esquiva, como toda unidade básica tem, a estocada, que é um ataque bem forte, porém lento. Ele vai carregar com toda a força a lança atrás e vai dar uma estocada. Tem um grito de guerra, em que ele dá uma estocada no chão, empurrando qualquer sobrevivente que estiver dentro do raio de alcance. A unidade Elite já é a mais parruda, né? Ele aguenta mais dano, como qualquer outra unidade Elite. Porém, nessa aqui ela tem duas habilidades em que ele pode arremessar um tridente, causando bastante dano. Mas eu acho interessante, porém é muito situacional. Porque você pode jogar esse arremesso de tridente, porém o sobrevivente pode desviar com uma certa facilidade. Então isso aqui você faz em momentos em que tá um ou dois sobreviventes ali com pouca vida, você usa. Essa é a habilidade que você vai usar bem situacional mesmo. O tridente esmagador funciona mais ou menos como o grito de guerra, uma estocada no chão, porém ele consegue correr. Se você apertar um e pressionar, ele vai dar uma investida e ele só vai parar quando você soltar o botão de ativação dessa habilidade. Mas é assim, é uma unidade lenta, causa bastante dano, mas sobreviventes espertos conseguem desviar com uma certa facilidade. Então, nesse tutorial aqui eu não vou estar focando tanto no Elite, vai ser mais unidade básica e chefe. A unidade chefe é uma das mais divertidas que eu considero, porque ele tem esquiva tranquilo como qualquer outro, ele tem revigoramento infernal, que toda unidade chefe, quando agarra, ela fica exposta, beleza? E dependendo do killer, do demônio, ele vai dar um dotzinho de veneno, que é no caso da Plaguebringer, praguejador, vai simplesmente agarrar e causar dano, que nem o marionetista e a Henrietta, do Lorde de Guerra. Só que no caso dele aqui, quando ele agarra, ele recupera vida. Então, isso aí é muito bom. Mas, claro, você sempre vai usar quando tiver um ou dois sobreviventes ali. Porque se você usar no meio do bolo de sobrevivente, você vai ser estourado e não é viável, né? A gente tem a técnica Ossos do Ofício, que ele consegue invocar mais esqueletos ali na batalha. Ressurreição do esqueleto é muito bom, porque ele consegue ressuscitar os esqueletos que foram mortos ali em volta dele. Você tem que entender que o Necromante, ele funciona em cima do Flautista. O Flautista, ele vai dar buff de dano e de redução de dano. Ele não vai ser uma unidade que vai conseguir atacar nem se defender, ele vai ser basicamente um cone que está ali para buffar suas unidades. Ele vai dar aumento do dano e redução de dano. Ali, ó, você está vendo 70% e 30%. E conforme você vai passando de level com ele, você vai desbloqueando outras habilidades com essa perca ativa, tipo
Esqueletos aumenta o nível de medo de sobreviventes próximos. Aqui você vai dar um efeito extra para o buff básico que você já tem, de mais 20%. E aqui Esqueletrauma, que você libera no level 45, upando o Necromante, em que quanto mais caveirinhas e esqueletos tiverem em volta de sobreviventes, melhor, que vai dar mais dano e tem um acúmulo máximo de 5. Então, cada caveirinha ali em volta dá mais 5% de dano, você pode acumular no máximo 5. Eu fiz uma build anteriormente focada em Elite, só que o Elite ele tá com um custo de possessão muito alto, então não dá para você usar ele muito bem no começo do jogo. Dá para usar ali no meio pro final. Mas como a gente quer apurrinhar e matar logo o Survival logo no começo do jogo, eu comecei uma build de unidade básica com o chefe. Então a gente vai colocar 3 pontos aqui, um máximo, na barra de equilíbrio para aguentar bastante porrada e não ser atordoado. Ganhos infernais para a gente poder sempre estar ganhando mais energia quando passar pelas orbes. Aumentando a barra de equilíbrio do chefe para 35%. Aumento de vida do básico para mais 30%. O urro de guerra, ele vai aumentar a área de efeito do grito de guerra do necromante, que é esse daqui, grito de guerra, que é a estocada no chão. Aqui é só um ponto para a gente continuar seguindo com a árvore de talentos. Aqui também, aqui também. Aqui teste de tempo, padrão, só para continuar seguindo. Aqui também, infernal. Aqui, reduzir a quantidade de energia infernal necessária para posicionar um portal básico. Coloquei no talo aqui, pode colocar as 3. Essa ira dos ossos, ela aumenta a frequência com que a inteligência artificial ataca. Só que depois da última atualização, que foi mês passado, a inteligência artificial ela tá muito rápida, ela tá muito agressiva. Então, tipo, é coisa de um sobrevivente estar ali lutando com uma inteligência artificial, vir outra usando a habilidade, já vir outra também. E você pode se aproveitar disso, obviamente. Mas esse 10% não vai fazer tanta diferença, então é só um ponto para a gente continuar na nossa árvore de habilidade. Aqui é onde mora o perigo, aqui é onde a coisa brilha. Esqueletos ressuscitados têm vida máxima aumentada, voltam com a vida cheia e podem causar mais dano, então esse aqui é o que mata também fortalece. Você, quando usar a técnica de ressuscitar do Ash Maligno, que é a ressurreição do esqueleto, os esqueletos que vieram vão vir bufados. Então você vai ver que tem aqui, ó, que tem ali embaixo mais dano do básico, mais vida do básico, do elite, vida e dano também. Então pode maximizar isso aqui, que isso aqui brilha na partida, é uma coisa linda. Ressurreição de esqueleto em massa aumenta a duração da técnica de ressurreição, que fica ali em volta do Ash Maligno. Aqui a gente vai aumentar mais 35% a vida máxima do Ash Maligno. Dano irreparável, essa perk aqui, ela era bem meme no começo do jogo, porque ela só dava 1 segundo. No caso aqui é o dano irreparável. Quando você tiver com o Ash Maligno, a unidade chefe, você vai atacar e o sobrevivente não vai conseguir se curar de forma alguma por 4 segundos. Eu falei que ela era meme porque antigamente ela era 1 segundo. Então isso aí era besteira, não influenciava em nada. Mas 4 segundos já é mais promissor, porque tá ali no calor do momento, você começa a bater muito num sobrevivente e ele tá com 25% do life, vai tentar usar alguma coisa e não consegue. O suporte dele tenta usar alguma coisa para voltar a vida dele e não vai conseguir. Então, isso aqui é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Aqui, aumentar em mais um esqueleto, que você consegue na técnica do Ash Maligno de Ossos do Ofício. Bom também. Aqui para você aumentar a vida do flautista, já que ele é um cone que só fica parado tocando flauta. Aqui para você aumentar o alcance do flautista. Isso aqui é muito bom, porque geralmente é o que? É uns 30 metros, um pouco menos. E os sobreviventes que são espertos, eles já conseguem identificar onde o flautista está e já vai. Então isso aqui é bom porque você tem mais alcance para poder colocar o buff. Aqui a gente aumenta o dano da unidade básica, que é onde a gente está focando, unidade básica e chefe também, ó, dano nos dois. Ossos avantajados. Os esqueletos que o Ash Maligno invocar, eles vêm com mais vida e mais dano. Pode colocar aqui no máximo, então 2 pontos. E aqui para reduzir em 5% a redução do tempo de recarga da invocação do Ash Maligno.
Eu iria colocar aqui um ponto em mal implacável, mas não tá fazendo tanta diferença, tipo 2% na habilidade ativa de colocar o flautista. E também não colocaria aqui nenhum desses dois, porque não ia fazer tanta diferença. Então, essa aqui é a build, teoria, exército e técnicas explicadas. Vamos para a gameplay. Então é isso, pessoal. A gente vai jogar de necromante. Vamos lá. Lembrando que gameplay de necromante focada em flautista. Sempre tente posicionar o flautista em bons lugares. Dentro de casa que tenha bastante trap. Essa vai ser a cal. Opa. Umas coisinhas aqui. Será que tem mais um baúzinho aqui? Não. Aqui sempre tem. Esse aqui eu considero o melhor mapa para Killer. E muita gente considera também. Porque você tem rotas de loot. Nessas rotas de loot você pega bastante level no começo da partida. Diferente do mapa grande. No mapa grande, meu amigo, é uma sofrência. Pegar uma parte. Eu não gosto desse demônio. Sempre me chama de incompetente, mano. Ok, vamos sair daqui e vamos ver. Eu nasci pra lá. Talvez esteja na caverna. Portal básico. Tá um mini ashzinho aqui. Opa, alguém já se entregou. Foi o Lord Arthur. É o Entregas. Uber Eats. Chega mais. Ele se entregou ali. Acho que ele tava na torre de incêndio. Era por aí. Ah, tá aqui. Aqui o senhor. E está solo. Será que tá solo mesmo? Não acredito que você tá solo, mano. Você é um líder, você veio solo pra cá. Não, não corre não. Vem cá. Eu sou amiguinho. Nada disso. Nada disso. Vamos lá, vieram ajudar o trollzinho? Bora. Opa. Opa. O que você vai fazer, minha querida? Uma já foi. A suportezinha aqui. Uf. Nossa, quase que eu acabei com a raça de todos. Ih, vai deixar morrer. Ih, morreu. Ok, vai tentar restar e eu não vou deixar. Toma. Vai lá, vai restar.
Opa, meu querido. Vamos lá, os amiguinhos. Toma. Morreu pra inteligência artificial, mano. Ô, vamos melhorar a gameplay aí, pessoal. Tô precisando fazer um vídeo aqui. I'm your friend. Hashtag desumilde. Please, just let us go. Pior que eu não tenho nada aqui, velho. Já dá pra colocar o boss. Tá certo. Unidade básica já no talo. Ok, vamos lá. Dá uma colherzinha de chá. Deixei restar o líder. Por mais que vocês não mereçam esse líder. A bit sweet, but the effects are instantaneous. I feel pretty good. Pretty good. Vamos lá. The living have discovered another fragment of their precious map. Bleed them Nada dry. disso. Tchau. Tchau. Cadê a outra? Olha o que eu tô falando. Recuperar a vida. I can feel it slipping away. Tenta sempre colocar No, it's not gonna let me o flautista no lugar seguro. Usa a ressurreição aqui. Já era pra ela. Vocês querem que eu acabe com isso aqui agora? Fala pra mim. Nada disso. Quero mais vida. Não adianta não continuar com isso aqui. Bora acabar. Pronto. Infelizmente não deu pra dar um tutorial maior, né? Tô até sem palavras aqui porque os caras realmente batataram com força. Mas assim, gameplay dele não tem muito segredo não. Tenta colocar dentro de uma casa cheia de trap. Coloca também a trap de susto, que você consegue colocar pressionando 1 ou 2 e M2, no caso aqui do PC, né? Tenta sempre deixar seu flautista bem posicionado e bem protegido. Depois disso é só alegria. Coloca boss, coloca elite, coloca unidade básica e tenta acabar com as raças sobreviventes. Uma coisa que eu queria que a Saber, desenvolvedora do jogo, fizesse com relação ao chefe é aumentar um pouco a velocidade de ataque dele. Ele é muito lento e principalmente contra caçador, que é uma classe que tem muita esquiva, ele sofre bastante. Ou eles poderiam, tipo, já que partindo da premissa que o Ash maligno é o Ash, só que do mal, obviamente, ele poderia ser tipo agir como o Ash, por exemplo, fingir que vai dar um golpe e esquivar, tá entendendo? Tipo o sobrevivente consegue tipo fazer quase a animação toda de um ataque pesado ou de um ataque leve e esquivar. Poderia fazer isso. Aí compensaria o ataque lento dele. Das duas, escolhendo uma seria ótimo. Belezinha? Esse aqui foi o tutorial de Necromante. Agradeço a cada um de vocês que assistiram até agora. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais gameplays e tutoriais assim. Vou estar me esforçando para estar trazendo para vocês, beleza? No mais é isso. Fique com Deus. Na vitória e na derrota temos esse invoca. Valeu, falou!